Olá, campeões! Mais um episódio do seu podcast da Rede Semente, Tendas e Torres. Vamos lá, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, vamos para aquelas dicas que são dicas de sucesso. Curte, compartilha, comenta, envia para alguém que você acha ou acredita que pode também crescer ouvindo o nosso podcast Tendas e Torres. Vamos agradecer os nossos apoiadores, a Igreja Brasa, da qual a Rede Semente faz parte como o grupo de empresários, que nos cede o espaço onde nós estamos gravando os nossos podcasts. Também agradecer a Global Advance, que é mais um apoiador que nós temos com toda a parte de material para que a gente possa multiplicar nas redes de negócios do reino. O que são as redes de negócios do reino? Você é empresário, você é empreendedor, você é líder na sua igreja de ministério, quer ter um ministério voltado para o empreendedorismo ou na sua cidade, não só na igreja. Conte conosco, a Global Advance nos apoia nisso e nós temos material, nos chama no direct para que a gente possa ajudá-los. E hoje eu estou aqui com o Vitor. O Vitor já esteve em outro podcast e eu vou começar semelhante ao entrevistador lá. Ele disse assim que não conseguia dizer o teu sobrenome. Então tu já começa te apresentando, Vitor, para quem não te conhece, e com o sobrenome contando a história. Tá certo. Bom, primeiro, né, agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, trocando uma ideia com o pessoal aí do outro lado das câmeras, né, que a gente não está muito acostumado ainda, né, mas está se acostumando devagarinho. Eu sou Vitor Szpakowski, tá? Szpakowski. Eu sou uma mistura de russo com polonês, né. Dizem que quando a minha mãe casou, lá em Santa Rosa, não deixaram ela ter dois nomes estrangeiros, porque meu nome era para ser Vitor Polchowicz Szpakowski. Então ia ficar complicado. Aí o cara lá, o tabelião, disse que não, em função da guerra, da Segunda Guerra, existia uma lei que proibia isso, que não podia ter dois nomes estrangeiros. A minha mãe teve que optar. Ela tinha duas opções: ficar com o sobrenome do meu pai, né, ou não casar, porque não tinha outra opção. Tá? Então é essa mistura, né? Eu sou engenheiro químico, né? Eu fui técnico em química, né? Depois engenheiro químico e depois fiz um MBA também na área de gestão empresarial, né? Uma coisa foi puxando para outra, foi levando para outra e eu fui fazendo a coisa conforme as necessidades iam aparecendo. Isso foi trazendo bastante experiência para a gente. E hoje eu lidero lá na igreja, ali na Igreja Batista Central, né, em frente ao Shopping Total, ali na Cristóvão Colombo, eu lidero o IBC, né, Igreja Batista Central, IBC CRIEM, né, Cristãos Empreendedores. Mas não significa só cristãos empreendedores, mas também o CRIEM, de criar, da nossa missão de co-criar, né, e fazer as coisas acontecerem. Então, o nome veio meio inspirado nisso, né? Então, foi bem interessante. Legal, né? Legal. Aqui a gente traça bastante esse paralelo, né, da pessoa hoje, né, mas aquilo que ela traz como herança, como bagagem. E aí eu queria entender se já na tua meninice, na tua adolescência e juventude, isso já aflorava essa questão empreendedor, essa questão assim de tu entender o teu chamado. Porque quando a gente fala de chamado, de vocação, né, dos dons, talentos, muitos dos jovens às vezes vão lá, têm o sonho de fazer educação física, mas acaba fazendo medicina porque é mais glamuroso, enfim. Tu já tinha essa veia? Conta pra nós se tinha e dá alguns exemplos assim das histórias. Vou começar então quando era bem pequenininho. Eu gostava muito de uma profissão que era o cobrador de ônibus, porque para mim era uma maravilha, né? Aquele cara, olha o quanto ele ganhava de dinheiro. Claro, eu não entendia a dinâmica, né? Então eu sempre quis já trabalhar desde pequeno, porque aquilo mostrava assim que eu vou estar inserido nesse contexto, eu vou poder fazer as coisas da minha maneira, eu vou ter o dinheiro, olha o dinheiro que o cara ganha todo para ele. Eu imaginava ele chegando em casa contando o dinheiro. Mas lá pelos meus 11, 12 anos, né? Eu e um primo meu
a gente resolveu ganhar um dinheirinho, fazer um negócio bacana, né? E a gente percebeu que o pessoal ia, as pessoas mais idosas, né, iam para a fila do banco para receber lá sua aposentadoria. Na época não tinha o Pix, não era uma coisa tão fácil como hoje, né? E ficavam, às vezes, às 11 horas da manhã no verão, numa fila para receber, né? E nós percebemos, olha que possibilidade de vender suco para essa gente. Então a gente pegava aquelas garrafas de litro da Pepsi, né? Vai pegando os nomes aí, tá? Olha fica só. A dica. Ó, fica a dica, tá? Nós fazíamos suco, né, nas garrafas de Pepsi, botávamos ali aquele suco em pó, né, o famoso Kisuco, né, não sei se hoje existe ainda, né, mas era famoso na nossa época, né? Fazia o Kisuco, botava na garrafa, deixava na geladeira lá no congelador, 1 hora mais ou menos, botava numa caixa de isopor e ia para a fila do banco com um copinho descartável e vendia, né, para o pessoal ali, né? E uma vez foi interessante, porque o copo era tipo assim, um real, sei lá qual era a moeda da época, né? Era né? Aí nós passamos na frente de uma oficina mecânica e o cara disse, quanto é que é o copo? Ah, é um real. Ah, tá, eu quero um copo. A gente foi pegar o copinho, né, descartável, e ele disse, não, mas eu quero do meu copo. Ele vem com uma lata de azeite, assim, sem a tampa, uma lata de 1 litro, né, que ia exatamente todo o nosso suco, né. Aí eu olhei, tá, não, tudo bem, né, eu vou te dar o suco nessa tua lata aí que tu queres, né, deve ser de estimação, né. Enchi um copinho descartável e joguei, né, o cara ficou aplaudindo, ele disse assim, muito legal essa ideia de vocês aí e tal, e virou cliente, a gente sempre passava lá, tá? Mas aí era eu, meu primo, a gente estudava, a gente não tinha tanto tempo disponível, né? Eu comecei com outras atividades, eu fui praticar remo e aí começou a não ter mais muito tempo para esse empreendedorismo. Mas eu brincava muito também com um outro primo meu, né? E eu sempre colocava assim na porta, né, uma plaquinha. Essa aqui é a minha sala. Vitor Spakowski, engenheiro químico. Eu tinha 12 para 13 anos. Já falava na engenharia química. Já achava que eu queria ser engenheiro químico. E isso foi interessante porque foi me levando, né? Quando eu estava fazendo, na época, nós tínhamos o 2º grau e tinha o profissionalizante e o curso técnico. Então, eu já fiz o profissionalizante, fiz o auxiliar de laboratório, depois mais 1 ano técnico em química. Então, já entrei na minha área e já fui trabalhar. Com 14 anos eu já estava, não na área ainda, já estava trabalhando, mas ali com os meus 16 anos eu já estava trabalhando na minha área. Antes de terminar o curso técnico eu já estava trabalhando numa indústria de solados de borracha, lá em Novo Hamburgo. Morava em Porto Alegre até Novo Hamburgo, todo dia e voltava, né? E sempre nessa área, né? Resolvi, vou ser engenheiro químico. O pessoal dizia, cara, tu pode ser advogado, tu fala bastante. Eu sei que eu falo bastante, mas eu não pode ter um engenheiro químico que fale bastante também? Poxa vida, né? Não, eu quero ser engenheiro químico. Tem gente que me diz, né, não incentivou, pelo contrário, disse, não, cara, acho que não é por aí. Quem sabe vai ser químico, mas engenheiro é complicado. Não, mas eu quero, meu sonho, né? Fui lá, fiz engenharia química, né? Demorei para me formar, por ser engenharia química, né? Mas também porque entrei numa multinacional, que era a Pepsi. Aí, pô, eu vendia suco na garrafa de Pepsi, né? Aí entrei numa multinacional que era a PepsiCo, que é a fábrica de concentrados da PepsiCo aqui no Brasil, era aqui em Porto Alegre, né? Entrei ali como técnico, né? Colocaram no jornal lá, precisamos de um técnico em química que esteja cursando engenharia química. Meu irmão leu aquilo, ligou para mim, Vitor, só faltou botar teu nome aqui, né? Ah, eu vou lá. Eu fui meio despretensioso ainda, era meio guri ainda, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Quantos anos tinha? Ali eu já tinha ali eu já tava com uns 19. Não, mas novo? Não, era novo. Porque entre terminar o curso técnico e entrar na Pepsi, eu fiz CPOR ainda. Então eu sou oficial, eu ainda sou oficial da reserva, né? Do Exército, da Arma de Cavalaria, né? E isso trouxe, assim, uma base muito boa, né? Tem gente que às vezes pensa que não serve para muita coisa, mas olha, nosso grupo já há um bom tempo, todo fim de ano a gente se reúne, né?
e troca ideias. Então tem gente que foi para tudo que é área, e isso é bom, porque tu vai pegando essa tua network aí e vai trabalhando em cima, né? Aí entrei lá, né, na Pepsi, fui trabalhar na Pepsi e caiu no meu colo um belo dia para eu gerenciar a área de sucos. A Pepsi tinha refrigerante de laranja. Deixa pra mim que eu sou mestre nisso, né? Já desde os 11 anos eu estou na área, né? Então eu fui gerenciar a área de sucos, né, da Pepsi Brasil. Não era só para o Brasil, né? Eu era o gerente Brasil para a área de sucos, porque a Pepsi Mundial comprava sucos aqui do Brasil, né? Sucos concentrados, né? Então eu tinha a responsabilidade de fazer auditorias nas fábricas, de fazer análise das amostras, e gerenciar todo o sistema, né? As engarrafadoras do sistema Pepsi compravam o suco e eu aprovar, enfim. Aí tu vê assim, ó, a garrafa de Pepsi com suco, no fim eu tô na Pepsi trabalhando com suco. Tava ali já, eu já tava sinalizando ali, né? Isso. É legal ver isso, eu gosto de ver isso porque o lúdico de quando a gente é criança, ele já vai apontando para algo que a gente já nasce, né? Já está desenhado no nosso código genético, no nosso DNA, e muitas vezes, então, precisa alguém que incentive ou até mesmo ter bastante força de vontade, como tu tiveste, assim, para, muito embora as objeções, né? Tu diz, não, é o que eu quero, né? É o que eu quero. Reconhecer isso é importante. E quando é que entra, assim, antes da gente falar, eu quero falar sobre esse período na indústria, né? Mas antes da gente falar, quando é que entra Jesus na tua vida, assim? Como é que foi... tu já vem de uma família cristã? Não? Conheceu Jesus mais tarde? Como é que foi, assim, o teu chamado, né? Em termos de providência para tua vida, assim. Como é que foi? Tu quer tomar, não? Depois eu aceito. Tá. Deixa eu agora discursar. Microfone? Não quer o microfone? Não, né? David, eu nasci literalmente dentro de uma igreja, dentro de um templo. Né? Dentro de um templo, era um templo. A casa dos meus pais era uma... Na época se chamava ponto de pregação, hoje a gente chama missão, né? Mas era um ponto de pregação, né? Que ficava lá no Sarandi. Então eles cederam a casa, a parte da frente da casa era um templo, né? E a família morava nos fundos. E basicamente eu nasci ali dentro, né? Só que quando eu nasci a casa começou a ficar pequena, já tinha mais irmãos e tal. Um tio meu do outro lado da rua cedeu a casa dele, então a missão foi para o outro lado da rua. Então eu praticamente nasci ali dentro, né? E depois nós saímos dali e começamos a frequentar, os mais antigos vão lembrar da Igreja Batista Russa, né? A saudosa igreja russa, né? Que fica ali no Jardim São Pedro, perto da Sertória, ali perto dos Correios da Sertória, né? E começamos a frequentar. Então, eu desde pequeno, mais pequeno mesmo, né? Eu fui apresentado já na igreja russa, bebê, né? E escola bíblica dominical, depois nós tínhamos os mensageiros, os embaixadores do rei, né? E tinham as mensageiras, eram as meninas, e nós éramos os embaixadores do rei, a gurizada, né? A adolescência e tal. Então eu fui criado dentro dessa linha, né? E, claro, as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Eu fui praticar remo, né? E lá eu não tinha em mente aquela ideia, David, de eu tenho que ser um exemplo cristão. Não, eu tenho que agir como um cristão. Mas eu não pensava isso, eu não racionalizava isso, né? As minhas atitudes eram de cristão porque eu era cristão já desde pequeno, né? E aí fui praticar remo e tal, então eu tinha esse exemplo, né, de ser um cara mais comedido, e eu não sou, viu? Eu no trânsito não corta a minha frente, se a gente discutir futebol aqui, tira as facas da mesa, eu costumo dizer, né, eu não sou muito fácil. Mas no remo todo mundo ficava muito excitado, muito nervoso na hora da largada e tal, e o pessoal tinha o Vitor, né, eu era o Polaquinho, era meu apelido, né, o Polaquinho é um cara que parece que não vai ter regata, ele tá sempre de boa, tá todo nervoso, ele vem, bota o barquinho na água, vai, ganha, e eu ganhava, e se eu perdesse também, tava tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum, né.
Então, assim, eu sempre tive essa questão, né? Só que um belo dia eu comecei a pensar, né? Comecei a ver que não adianta só nascer num lar cristão, né? Tu tem que ser cristão e o que é ser cristão, né? Pô, o que é ser cristão é tu ter Cristo, é tu ter uma proximidade, é tu conhecer a Cristo. Eu conhecia o que ele tinha feito, né? E aí eu resolvi, não, acho que vale a pena realmente eu dar esse passo agora, né? E dei o passo, então, aceitei a Isso Cristo. tava com que idade, mais ou menos? Eu me batizei com 10 anos. Sim. Com 10 anos, antes de vender suco. Tá? Eu tava com 10 anos, né? Que era assim, era aquela questão assim, né? Poxa, todo mundo aqui, né, tem Cristo, eu tenho que conhecer. Aí comecei a me empenhar um pouco mais, saber como é que era, o que que era. E eu achei aquela história toda maravilhosa, né? Eu vou deixar de ser só um cara que nasceu dentro de um templo, né? E vou ser um cara que vou participar desse Sim. grupo e vou ter Cristo comigo, Sim, né? sim. E eu fui criado, né? Como eu até falei no outro podcast, né? Eu fui criado dentro dessa linha e eu fui, como está lá, né? No Antigo Testamento, né? Ensina o jovem no caminho do Senhor, que quando ele for mais velho, jamais vai se desviar dele, né? Então eu não me desviava, né? Mas aí eu resolvi, não, vou me batizar e aí tomei essa decisão. Só que aí vem as coisas da vida, né, David? Aí vem aquela questão toda, né? Tu imagina, eu estava trabalhando numa multinacional. Eu era campeão de remo quando era guri. Virei com 19 anos, eu virei oficial do exército, né? Com 19 anos para 20 eu já estava numa multinacional. E as coisas estavam vindo muito Uma fácil. época mais difícil de estar numa Também. multinacional. Hoje nós temos um mercado muito Totalmente. aberto, né? Totalmente, Era, totalmente. além de financeiramente ser interessante, Muito sinônimo interessante. de status. Totalmente, é. Então, para tu ter uma ideia, né? Hoje tu pega um avião, vai para São Paulo de manhã e volta de tarde, né? Eu de vez em quando tinha que ir fazer uma auditoria em Sulco, lá todo mundo ficava, "Ah, o Vitor vai para São Paulo, o Vitor era um evento, né? Sim, sim. Na família e na faculdade também, né? Existia uma menina que Comeu lasanha com talheres da Varig. Já passamos tudo por isso. Tudo isso. Eu era um frequent flyer da Varig, né? E eu tinha uma colega que era uma colega minha na engenharia química, né? Na PUC. E eu chamei ela para ser minha estagiária. Então ela era minha colega de noite nas aulas e durante o dia era estagiária minha lá na empresa, né? E certa vez eu precisei viajar para o Japão, fazer um curso de especialização no Japão. E ela encheu a boca, né? O professor, na hora da chamada, chegou na hora do meu nome, Vitor, porque ninguém consegue dizer, né? Aí ela só levantou a mão e disse, está no Japão. Ela se encheu de orgulho para dizer, eu conheço um cara que está no Japão. Então era um período realmente diferente, Sim. era muito mais complicado Sim. do que hoje. O fluxo de informações era terrível, né? Sim. Não era como hoje, né? Sim. Eu lembro, nós tínhamos existe um livro da engenharia química que é o Perry. O PR digamos assim, eles chamam de manual de bolso, mas é um livro mais ou menos dessa altura, que assim, é enorme o livro. Sim. E tinham 2 exemplares na PUC, e tu não podia tirar o PR para levar para lugar nenhum. Era proibido, e era em inglês ainda, né? Olha. E eu falei com um amigo meu da Pepsi em Nova York, perguntei, né, se ele conseguia comprar um PR lá mais barato e tal. O cara, eu vou dar uma olhada. Um belo dia chegou para mim um PR lá. Parabéns, pá. Presente meu. Ganhei um PR. Imagina o status dentro da aula. Mas era a minha estagiária que levava. Ela levava lá pra aula, botava na classe, assim, em cima da classe, assim, ficava todo mundo, PR. É do Vitor. E eu não ia na aula porque eu tava sempre viajando, tá? Mas assim, aí as coisas começam a vir, né? Aí um belo dia eu comecei a pensar assim, tô morando no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, na Vieira Soto, na beira da praia, a empresa pagando tudo. Eu era gerente nacional de qualidade da PepsiCo Brasil, da parte de refrigerantes, né? Ganhando muito bem, ganhava muito bem, morando muito bem, né? Aí tu começa naturalmente a pensar assim, né? Será que não é a força do meu braço, né? Eu fui campeão de remo com o meu braço.
né? Eu fui, né, oficial do Exército, com meu trabalho. Hoje eu estou numa multinacional morando aqui com o meu trabalho, o meu suor, né? Será que vale a pena eu perder meu tempo ali? Tinha uma igreja lá perto, ali em Ipanema. Será que vale a pena perder meu domingo, né? É só atravessar a rua aqui, eu tô na praia, né? Será que não é o minha Uhum, força que me fez uhum, chegar aqui? Claro que uhum, é, lógico que é, óbvio que uhum, é, né? uhum. E aí tu vai indo nessa, aí tu vai devagarinho se distanciando da vida cristã. Os valores estão sempre lá, tá? Por isso, sempre vão pensar, gente, ensina o jovem, ensina a criança o caminho correto, que quando crescer não vai se desviar dele. E foi o que aconteceu comigo. Porque um belo dia eu comecei a ver que, para aí, eu me distanciei demais, né? E aí eu saí da multinacional, eu voltei aqui para Porto Isso Alegre. foi um processo assim de crise ou foi um processo crise, eu digo assim, no mercado, na empresa, algo externo ou algo interno teu mesmo que levou Interno, a essa interno. decisão? Não, não foi uma crise na empresa. A empresa estava, inclusive, crescendo, né? E me tiraram de Ipanema, da frente da praia, e me mandaram para morar em Campinas, né? Para Uhum, dar o startup numa grande engarrafadora lá em Jundiaí. uhum, E eu fui para lá e tal. Campinas, uma cidade linda. Eu gostei muito de morar em Campinas, né? Então eu saí daquilo que eu fazia e fui fazer outra coisa, né? Eu era gerente nacional da qualidade na Pepsi e fui ser gerente dentro de uma engarrafadora da Pepsi. E um cara chegou para mim um dia e disse que agora tu não estás mais na PepsiCo, agora tu está aqui na engarrafadora. E ele queria fazer algumas coisas que não eram muito éticas. éticas. Ética é a palavra certa, tá? Aí eu pensei, mas como eu trabalhei 10 anos controlando as engarrafadoras, como eu vou fazer o errado agora? Meu chefe lá em Nova York vai chegar e vai dizer assim, pô, Vitor, eu esperava isso qualquer um, menos Menos de de ti, ti. né? Porque tu que controlava, né? E agora tu Uhum, vai fazer errado, né? uhum. Então eu disse pro cara, ó, eu não concordo em fazer isso, não quero fazer isso. Eu quero que a coisa seja feita da maneira que eu sei que tem que ser feita. E o cara me deu duas opções, ou eu faço do jeito dele ou eu podia ir embora. Eu não tive dúvidas, não tive nenhuma dúvida dele. Eu fui para minha sala, preenchi uma carta à mão e dei a minha demissão pro cara. Aí ele ficou apavorado. O que é isso? Não, é uma das opções que tu me desse, né? Claro, aí foi aquele rolo, né? Porque eu era um cara que tinha vindo da PepsiCo e tal, e aí o pessoal de Nova York queria saber o que houve, eu meio que falei por cima e tal. Mas aquilo me deixou. O princípio foi o que te norteou. Eu queria assim, falar mais sobre isso, né? Porque a gente vive num momento, né? E numa geração que a verdade absoluta, ela não existe, né? Ela é como poeira, né? Vale na verdade é assim, quem tem a verdade é quem tem o melhor argumento, não se aquilo que ele diz é realmente verdade, né? Uh, e o princípio tá aí. E é nisso que eu queria te ouvir um pouco, porque muitas vezes, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, elas partem de um princípio que, como eu sou cristão, num momento, num episódio desse, como tu passaste lá, né, aonde há uma injustiça ou aonde há uma, né, solicitação para fazer algo errado, ela se coloca como crente e diz, não, eu não vou fazer porque eu sou crente, porque eu creio no meu Deus e desce fogo, enfim, aquilo tudo, né, que até às vezes, muitas vezes, levando para um lado místico, mas eu percebo, assim, na tua conversa que foi algo natural, de que tá no DNA. Sabe a identidade que tem, sabe quem é, e disse assim: tudo bem. Não ficou com medo, não foi orar, não foi, né? Não foi perguntar pro Senhor, Senhor, mas me livra dessa, porque eu quero continuar na multinacional, tendo, né, o meu salário. Sim. Não. Tu foi lá, sabia quem era e tomou a decisão. Foi isso ou eu tô imaginando coisa? Tu tá completamente certo, tá? Não houve absolutamente nada de, vou orar, vou ver, vou... Não. Foi algo que veio lá de dentro, né? Eu não posso fazer isso,
né? Meio racional, né? Não posso, não faz sentido, né? Eu te dizer a vida inteira que café faz mal, aí no outro dia eu chego lá te vendendo 1 quilo de café. Não, para aí, mas Vitor, não, que agora mudou. Não é assim. Esse né? café é diferente. Esse aqui é diferente, aqueles fazem mal, né? Este aqui eu consegui um que faz bem. Então, foi algo bem assim mesmo, como tu colocasse, né? Não houve assim, até porque lembra bem, né, David? Nesse período eu estava meio distante, eu não estava ligado com Deus, a Bíblia estava guardada até em algum canto Estava lá em casa. distante, mas o Espírito estava... Tava lá, tu entendeu? Porque assim, ó, ensina o jovem no caminho do Senhor, e quando crescer ele não vai. Então, eu não estava procurando o caminho do Senhor, mas estava lá, o Senhor estava aqui, sabe? Estava lá dentro, né? Acabei voltando aqui para Porto Alegre, resolvi colocar uma empresa de consultoria, né? Comecei a dar consultoria nessa área, né? De alimentos e bebidas, né? E aí a coisa, claro, né? Acostumado com toda aquela questão de uma multinacional que está 10 anos na frente em termos de tecnologia, na época, né? Hoje, com a informação, já está muito mais próximo. Mas na época, pô, o livro, o cara foi ali e comprou na esquina, né? Sim. E me deu aqui e virou uma peça de apreciação, né, dos colegas. Então, eu saí desse mundo, que era um mundo assim de muita informação, muita tecnologia, e fui dar consultoria para o pessoal que não tinha a mínima ideia, às vezes, do que estava fazendo. Tinha gente que resolvia, eu quero botar uma fábrica de refrigerante. Fala com o Vitor. Aí eu ia lá, eu dizia pro cara aí sim, assim. Aí o cara, não, mas assim não dá. Mas é assim que faz, entende? Então, eu saí de um mundo, né, com muita informação para um mundo quase que zerado, né? O pessoal realmente muito pobre em termos de informações, né? E aí, claro, comecei a enfrentar alguns problemas. Tive que fazer toda uma adaptação, né? Hoje eu me adapto tranquilamente. Sim, porque hoje tu trabalha com isso, né? Eu sei que tem, né, é conselheiro de muitos CEOs aí e tem essa consultoria também. Mas é difícil, né? Porque qual é o desafio que tu tem? Quando tu chega num empresário, percebe que ele está passando por dificuldades e muitas vezes até uma questão de princípios. A dificuldade que ele trouxe para dentro da empresa é algo de algum princípio que ele não observou lá e não observou provavelmente até porque não conhece o Senhor. E como é que tu lida com isso assim para realmente ser alguém relevante na vida daquela pessoa que não vai só aconselhar o negócio a crescer, mas vai trazer também Deus para o negócio dele, ou Deus para ele, para a família dele? Eu vou te dizer assim, eu tive um exemplo faz pouco tempo atrás, eu fui visitar uma empresa que me contratou agora esses dias para dar uma consultoria na área técnica, né? E o CEO deles, né? No meio termo lá, a gente começou a conversar e tal, e eu comecei a puxar um pouquinho para a questão da identidade que tu falou, né? A minha identidade em Cristo, a minha identidade em Deus, né? E aí a gente vai pisando em ovos, né? Porque tu nunca sabe como vai ser a reação do cara. O cara pode ter uma reação totalmente aberta ou simplesmente ele te mandar embora na hora, né? Eu não quero esse tipo de conversa aqui dentro, né? E o cara começou a se abrir, aí ele tinha tido um problema familiar, perdeu uma filha pequena, e aí começou a mostrar os seus problemas, né? Então, tu vê, de uma consultoria técnica, eu acabei trabalhando um periodinho de tempo ali com ele, meio que num aconselhamento, vamos dizer assim, né? Até porque eu tenho mais experiência que ele. Mas o grande desafio tá justamente aí em chegar no ponto da aceitação da pessoa. Se ela vai aceitar os teus princípios ou não. E tá cheio de gente com princípios. Teve um cara uma vez que me procurou e ele disse assim, Vitor, eu quero te contratar. Me falaram bem de ti. Eu quero fazer cachaça envelhecida para vender no Japão. Eu disse, bom, beleza. Específico. Não, tranquilo. O mercado japonês era excelente para isso. A cachaça brasileira, aquela coisa, né? Toda e tal. Tá, beleza. Então, eu posso fazer um projeto para ti. Daqui uns 3, 4 anos, tu... Não. Eu quero vender já no mês que vem, daqui 2 meses. Mas tu não pode ter uma cachaça envelhecida em 2 meses, né?
Aí, não, eu sei, Vitor, que tu é engenheiro químico, que tu consegue envelhecer uma cachaça né? Consigo, eu disse pra ele. Eu consigo, vai, consigo, assim, ó, amarra as minhas mãos nas costas e eu envelheço a cachaça. Só que eu não vou fazer isso pra ti. Não vou fazer porque não tá no princípio, entendeu? Então é difícil, assim, o cara ia pagar muito bem, né? A tentação vem, assim, poxa vida, né? Mas é difícil, é complicado. Né? E tem o cara que também é cristão e às vezes ele está um pouquinho pé atrás de mostrar que ele é da fé e que ele, né? Mas esses a gente acaba encontrando, né? Uhum. E o pior é aquele que a gente encontra que se diz cristão para poder vender bem no mercado, né? É aquele cara, o mecânico aquele que diz, aqui eu sou cristão, então Uhum. ele sai alardeando que ele é cristão, né? Então, Uhum. um cristão não precisa alardear que ele é cristão no trabalho dele. Uhum. Ele tem que fazer, ele tem que ser cristão, né? No Uhum. dia a dia dele, né? Uhum. Até porque a gente não está ali, não tem uma oficina para ficar pregando, é uma oficina para consertar carro. Uhum. Então, faz a tua missão ali dentro é consertar carro, Uhum. né? E o bom conserto do carro é aquilo que vai mostrar para os outros que tu realmente é cristão, Sim. né? Assim como tem muita gente que não é cristã e faz um trabalho muito bom, entende? Mas nós cristãos somos bem mais visados, né? Então, se tu sai alardeando, eu sou cristão, porque eu faço, aconteço, eu sei, pá, tu vai ser sempre mais visado, né? Por todo mundo que tá, tanto pelos cristãos, né? Uhum. Quanto pelos não cristãos, né? O pessoal sempre vai, né? E sempre vai ter aquilo, né? Se tu fizer alguma escorregada, os caras não vão dizer, o Vitor é cristão, não, eles vão dizer, do que adianta ir na igreja porque para eles o mundo de Sim. cristão é quem vai na igreja, Sim. quem não vai na igreja não é cristão, né? O que adianta ir na igreja e fazer uma coisa desse? Então, o desafio, assim, de respondendo é esse, é chegar e saber até onde tu pode ir, né? Mas sempre baseado naquilo que tu falou, que eu quero puxar um pouquinho da identidade, né? É uma coisa que eu tenho falado muito, que está lá naqueles vídeos da Global Advance, né, que a gente viu na KBN, né? A KBN, para quem não sabe, é a Kingdom Business Network, né, que a gente participa como Igreja Batista Central, assim como tem a Rede Semente aqui da Brasa, né? E tem outras de outras até denominações, né? E a gente viu aquele vídeo do cara falando sobre buscar a identidade, né? E fala que José do Egito, né, ele acabou sendo uma bênção para todo o Egito. E ele estava numa situação muito ruim, né? Mas ele sabia quem ele era. E ele sabia qual era a identidade dele. Assim como eu soube a minha identidade no momento de dizer não para uma multinacional e ir embora, né? Claro, não estou me comparando com José do Egito, não, tá? Mas entendemos. a situação é mais ou menos essa, tá? Então, por ele ter a identidade dele em Deus, ele pôde fazer o que fez. Jesus, quando foi batizado, veio a pomba, o Espírito Santo e tal, e Deus disse, eis aqui o meu filho. Então, ali, se Jesus desconfiasse que ele não era filho de Deus, ali Deus deu a identidade dele. Tá aqui, tu é meu filho. Aí ele foi para o deserto, passou lá os 40 dias sendo tentado. Ele não caiu em tentação. Por quê? Porque ele tinha a identidade dele, ele sabia quem ele era. O Satanás tentou dizer para ele que ele não era aquilo. Se tu é bem o Cristo, aí te joga aí, deixa os anjos te pegar, pega a pedra, transforma em pão, aquela conversa toda que a gente conhece, né? Mas assim, ele buscou a identidade dele em Cristo, né? Então é isso que eu tenho batido muito, eu tenho falado como é importante tu ter essa identidade desde os 10, 11, 12 anos, né? Busquei identidade lá desde pequeno e entrou no meu DNA. Uhum. Nem todo mundo que está nos assistindo aqui nasceu numa família cristã, Uhum. né? Uhum. Tem gente que não sabe, talvez metade do que eu esteja falando esteja perdido, né? O que é isso? Identidade, né? Mas no momento em que tu busca Cristo, aí tu começa a ter facilidade de buscar a tua identidade em Cristo, né? E tu começa a ser uma bênção para os outros, mesmo que tu não queira, mesmo que tu não precise andar com a Bíblia na mão,
E é isso que eu digo também. Tem muita gente que anda com a Bíblia na mão dando mau exemplo. É ruim para gente que quer levar a mensagem adiante, né? E não é esse o nosso papel, né? O Sim. nosso papel é fazer o Sim. nosso trabalho bem feito dentro do que a gente sabe fazer. Sim, sim. Porque nós temos que fazer a nossa parte, né? O Martinho Lutero fala muito, né? Da cadeia de bênção do pão, né? Que as pessoas oram lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e tem gente que acha que vai cair um monte de cacetinho Como na mesa caiu o lá. maná no E deserto. como caiu o maná. Não é assim que funciona, né? Aí o Martinho Lutero explicou, não, esse pão foi abençoado lá quando foi plantado o trigo, abençoado quando alguém colheu o trigo, quando alguém transformou o trigo em farinha, alguém que transformou em pão, e o meu filho que foi lá na padaria, eu sempre digo isso, meu filho lá tem 12 anos, foi lá na padaria comprar o pão. Ou seja, tudo isso foi a cadeia de bênçãos para o pão chegar ali. E eu faço parte da cadeia, então eu tenho que fazer a minha parte bem feita, né? Não só para ter sucesso. E aí entra aquela outra questão, né? Tem muita gente que acha que isso é uma aposta e é um negócio com Deus, né? Eu vou fazer um negócio com Deus, eu vou ser cristão para ser abençoado no meu negócio. A bênção vem como consequência e não pode ser o teu objetivo, né? E aí volto também, sempre falo muito da ressurreição de Lázaro, né? E a gente pensa assim que Deus vai fazer esses milagres, vai fazer tu ficar rico com o teu negócio. Não é assim que funciona, né? Nós temos Se ele que quiser, fazer pode ser assim. Pode, claro. Mas tu tem que fazer a tua parte, né? Aí eu sempre digo, Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, chegou lá e tinha uma pedra. Aí ele pegou os caras que estavam lá, né? Ô, os fortão aí, faz favor, tira a pedra aí. Aí os caras tiraram a pedra, ele foi lá e disse, ô Lázaro, vem embora, vem, vambora, vamos. Ressuscitei, vem embora. Aí tu fica perguntando, pô, mas Cristo tinha o poder de ressuscitar uma pessoa, por que ele não fez assim e a pedra se dissolveu, né? Porque os homens podiam tirar a pedra, mas não podiam fazer aquilo que Jesus pode fazer, né? Então, assim, ó, aquilo que a gente puder colocar nas mãos dele, que a gente não consegue, a gente vai colocar nas mãos dele. Ele vai fazer se for a vontade dele. E às vezes, isso eu coloquei inclusive no outro podcast, né? Me perguntaram qual tinha sido assim, a maior experiência que eu tinha tido, né? Com uma bênção de Deus na minha vida profissional. Por incrível que pareça, David, as bênçãos foram, as maiores bênçãos foram as livrações, né? Eu me livrei de muita coisa ruim, que hoje, se eu tivesse lá dentro de alguns cantos que eu me meti, eu estaria com problemas, né? Então eu dou exemplo de gente que eu queria me associar, o cara não quis. Hoje eu vejo assim, ainda bem que eu não me associei com aquele cara. Por N problemas, por problema financeiro, por problema de princípios, enfim, né? Então essas libertações, essas livrações, né? São às vezes a maior bênção que a gente tem, né? É interessante isso, porque eu vejo dessa mesma forma e penso assim também, e principalmente quando a gente vai ministrar para empreendedores sobre planejamento estratégico, e tu é uma pessoa que trabalha bastante isso, né, nos teus clientes, e também uma pessoa que conhece processos, né, desenha processos, né, então assim, é natural, muitas vezes, como a gente segue um processo, eu tô seguro naquele processo, né, isso aqui deu certo, e então é 8 ou 80, né? Como eu confio no processo, então eu não preciso de Deus, porque eu confio no processo. É o Vitor lá que confiava no braço lá, porque era um bom remador, né? Ou a gente vai, né, para o 80, que é aquele assim, não, eu não preciso desenhar um processo, eu não preciso planejar, fazer um planejamento estratégico, porque afinal de contas eu sou cristão, então eu como um crente, como um servo de Deus, ele vai me dando aquilo que né, e eu não preciso. Como é que na prática a gente equilibra isso, né, para fazer o planejamento e também confiar no Senhor? Como é que tu faz isso hoje? Também não é fácil, né? Também não é fácil, Se né? fosse fácil, não era para nós, né? Não era para nós, tá? Porque assim, ó, vou começar assim falando, por exemplo, ali na igreja, né? Nós temos os cristãos empreendedores, né? Então tem gente que confunde muito
com a teologia da prosperidade, né? Ou seja, Vitor está aqui, está tentando fazer um negócio com Deus para os 80%. Deus, ele é cristão, né? Ele está aqui dentro da igreja, então eu vou ajudar ele. Então, dentro da própria igreja, a gente já tem algumas linhas de pensamento um pouco diferenciadas, né? Então, tu tem que achar muito bem o ponto de equilíbrio e tu tem que estar ciente de uma coisa que, às vezes, as pessoas pensam que tu é cristão, tu fala com Deus e Deus vai falar contigo, abrindo aquela, né? Tu tá andando na rua, vai abrir um buraco no céu, vai vir aquela luz tipo sol nas nuvens, né? E vai dizer, Vitor, faça isso, faça... Não é assim que funciona, né? Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Aí, até onde é a nossa parte, esse é o grande desafio, né? E claro, conhecer processo e lidar com o processo e tá com o braço, né, forte, sabendo que o teu braço te levou ali, acaba sendo um problema muitas vezes, justamente por isso. E também o contrário também é um grande problema, porque tu joga tudo na mão de Deus e acha que vai vir. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu tá quebrado, tua empresa quebrou, tua empresa faliu, e tu vai jogar também essa responsabilidade em Deus, e aí tu vai te afastar da vida cristã porque Deus faliu a tua empresa. Então, realmente é uma coisa assim, pisar em ovos, né? Devagarinho sempre, né? Para tentar achar, não é uma coisa muito fácil. Mas o que eu faço? Eu sempre procuro a orientação de Deus. Eu costumo dizer, quando eu me levanto de manhã, eu não dobro, eu não estico a minha perna, né? Antes de esticar a perna, o meu joelho já dobra e eu já caio do lado da cama e ali eu já oro, agradecendo. Primeiro louvando, né? A onipresente, onipotente, onisciente, né? Depois agradecendo por tudo que me aconteceu no dia anterior, que tem acontecido na minha vida, tudo que Deus tem me dado. Agradecendo por aquela noite de sono e de descanso. E agradecendo por esse dia que está começando e pedindo orientação em todos os passos. E é aquilo de novo, né, David? Não vai vir uma voz te dizer o que fazer. Tem a palavra, né? Às vezes tu abre a Bíblia, que tá lá, ele já falou muita coisa lá. Então, às vezes, tu pega e tu abre a Bíblia assim, ao léu. Tem gente que acha que a Bíblia é livrinho da Avon, né? Só serve para abrir para fazer pedido, né? Tá? Não, tu abre, às vezes vem a palavra por ali, às vezes vem a palavra de alguém que chega ali do teu lado, alguma pessoa desconhecida, alguma pessoa que tu, né? Ou tu só conhece de passagem, e vem te falar alguma coisa e te dá uma ideia, te dá uma dica, te bota num caminho de um contato interessante. Isso me aconteceu muito. Sabe? De gente dizer assim, Vitor, eu vou te passar o contato da empresa tal lá, que é de um amigo meu, papapá, gostei do teu trabalho, vai lá, conversa com ele para fazer um trabalho lá para ele. Então, são essas coisas que vão aparecendo, a inspiração, e eu sou um cara que eu tenho muita inspiração. Eu trabalho, na parte técnica, eu trabalho com criação de produtos, né? Desenvolvimento de produtos. Então, a criação é uma coisa que vem, né? Mas eu sempre peço essa inspiração, né? Ela não vem do nada, né? Eu sempre peço. E é difícil realmente chegar e saber dizer onde não é, onde veio Deus, onde não veio. Então, o que eu tenho que fazer? Confiar. Que tudo vem dele. Até o cara que cortou a frente do meu carro na estrada. Tudo veio dele. Sabe? De alguma forma ou de outra. Porque nem tudo vem sempre, né, da maneira que a gente quer. Né? Havia uma música que a gente cantava lá na igreja russa, né, que ele nunca disse haver sempre sol e que chuvas não existiriam, mas um coração repleto de bênçãos pelas boas coisas que viriam. Né? Então eu sempre levo essa música comigo, né? Eu acho muito significativo as palavras dessa música, né? Então é assim, David, a maneira que tem é confiar. E confiar tem a palavra dele, que já está lá, é só saber, né? Achar ela às vezes, né? E orar e pedir orientação, sempre.
mas também é o outro lado, né? Não adianta só dobrar o joelho de manhã, ficar orando, 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 se tu não fizer a E ação. não for, né? Porque tu tem oração, né? É, Então, se tu não fizer a tua parte, né? exato. Então tu tem que fazer, né? Tem que fazer a tua parte. Em vão, né? Em É. vão, se não fizer. Isso é bom, é interessante, enriquece e eu fico feliz de estar conversando sobre isso. Porque é mais ou menos assim, né? O nosso negócio, Deus é que é dono do nosso negócio. Então, quando a gente tem o chefe, né? Nós que somos intraempreendedores, que trabalhamos dentro de grandes empresas, a gente, quando precisa tomar, às vezes, uma decisão muito difícil, a gente busca conselho com os colegas, com os pares, a gente busca o nosso chefe, né? Então, se Deus é dono do nosso negócio, por que que nós não vamos buscar ele de manhãzinha cedo e depois a gente desenha o planejamento? E depois que planejar, coloca de novo diante de Deus, né? Enfim, é maravilhoso te ouvir sabendo disso e entendendo isso. Vitor, quando é que entra na tua vida a questão mais intencional de entender que o teu negócio é a missão, o teu negócio é cumprir a grande comissão de levar o evangelho e a partir de agora, tudo que eu planejo, todo cliente que eu vou visitar, eu tenho já em vista ganhar o direito de ser ouvido, ter uma oportunidade, seja para efetivamente verbalizar, né, o evangelho, ou seja, através de um bom testemunho, também anunciar o evangelho. Quando é que entra isso na tua vida? Quando eu comecei a entender justamente que a gente tem a comissão, né? A missão de fazer a coisa andar. Mas como é que eu fui entender isso, né? Justo quando eu comecei a perceber, né, que existem vários negócios a serem feitos no mundo, né? Por que que eu estou fazendo isso aqui, né? Por que que eu tenho um pastor na minha Por que que igreja? Deus me deu o dom para fazer suco? Isso, mas é mais ou menos por aí, tu entende, David? Porque eu ia chegar agora assim, por que que eu tenho um pastor na minha igreja que tem o dom de pregar e eu não tenho, né? Por que que, né? Então, peraí, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Se tem um pastor que tem o dom de Isso. pregar e eu não tenho, será que eu não sou aproveitável, né? Eu não tenho, não O que sirvo? que eu vou fazer, né? Aí eu vou entrar, eu sou engenheiro químico, eu vou ficar pregando numa usina nuclear? Isso não tem, não é assim, né? Então tu começa a buscar alguma utilidade para o teu conhecimento, né? E aí eu tive, com a minha esposa, a gente teve uma empresa, também na área de sucos, tá? A gente produzia alguma coisa para Maguari, aquele suquinho de maracujá, a gente fornecia uma base para eles lá, tá? E os nossos funcionários eram tratados a pão de ló, né? E a gente era um salário bom, férias, plano médico top, aquela coisa toda, né? E a gente achava que isso estava sendo suficiente, né? Daqui a pouco a gente foi ver que os funcionários nunca estavam contentes com as coisas, né? E a gente começou, esses tempos, a gente começou a perceber que nós tínhamos um erro, porque a gente fazia tudo isso querendo, né, mostrar para os nossos funcionários que nós temos uma moral, uma ética legal baseada em preceitos e conceitos cristãos. E a gente fazia isso. Mas aí não basta só fazer isso. Faltou dizer para eles também, né? Faltou começar a trabalhar um O pouco. porquê que fazia isso? Isso, trabalhar um pouquinho a palavra. Porque eles achavam assim, os caras têm dinheiro, eles podem nos dar isso aqui. Era mais ou menos o que passava na cabeça deles. E faltou a gente mostrar. Então, aquilo dos 20%, dos 80%, naquele meio termo, também não adianta tu ficar dizendo que tu é cristão, 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 se tu não dá o exemplo. Mas o contrário também. O teu exemplo pode falar muito alto, mas tu tem que mostrar da onde está Da onde vindo, vem o exemplo? da onde vem esse Quem é que exemplo, te da onde vem ensinou? essa índole, da Aonde tu onde... tá colhendo? Isso, exatamente isso. Isso eu percebo que falta muitas vezes, né? E aquele cara da oficina que diz que é cristão e dá um mau exemplo. Ou aquele cara que às vezes tu olha assim, o cara é show, o cara é nota 10 e tal, mas ele não nem toca
né, na palavra de Deus nunca, nem um graças a Deus ele diz, ou vou orar por ti, qualquer coisa que mostre assim da onde vem a índole dele, né? E nós erramos muito ali, né? Então a gente percebeu que precisava realmente fazer alguma coisa que fosse bem equilibrado no nosso negócio, né? Não é fácil, vou dizer de novo, não é fácil achar esse ponto de equilíbrio. E um dos pontos que foi assim, um ponto que ajudou muito a gente a perceber essa nossa missão foi quando a gente foi convidado lá na Igreja Batista Central para fazer um trabalho de implementar o CRIEM, os Cristãos Empreendedores, né? E aí nós pensamos assim, tá, mas é um desafio? É um desafio. É uma igreja com pessoal de mais idade, muita gente aposentada, né? E vamos ter um desafio aqui dentro, né? Porque o pessoal acha que empreendedor é quem tem um negócio. Ah, nem todo mundo tem negócio aqui na igreja, né? Eu não tenho uma lojinha, eu não tenho uma fábrica, né? E aí ali a gente começou a perceber, não, eu acho que aqui está um caminho legal para mostrar para essas pessoas que eles não precisam ser empreendedores, eles podem também ser intraempreendedores, né? O que é o intraempreendedor? É aquele cara que eu era na Pepsi. Eu não era dono da Pepsi. Eu agia como dono da Pepsi, eu tinha gana de fazer as coisas. É porque isso hoje é um requisito das empresas, né? As grandes multinacionais, elas te desafiam e tem uma cultura que você, em cada setor, você tem que ter pensamento de dono. Haja como dono. Se tu olhares no LinkedIn, né, tem muita empresa que às vezes anuncia no LinkedIn pedindo gente para trabalhar, e esse é um requisito, e é bem assim que fala, né? Pensamento de dono mesmo, né? Atitude de dono, pensamento de dono, né? Então tu pode ter o pensamento de dono sem precisar ser o dono. Mas como é que tu fazes isso? Buscando a tua identidade. Tu não tem a tua empresa, tu trabalha numa empresa, tu busca a tua identidade em Cristo, tu busca os teus valores, né? Tu busca a tua base, e com isso tu começa a trabalhar essa teu espírito empreendedor que tu tem. Empreendedor não é o cara que nasce empreendedor, né? Às vezes tu te forma empreendedor, né? E tu vai trabalhando isso e daqui a pouco tu é um intraempreendedor dentro de uma grande empresa. E quando tu é isso lá dentro, tu acaba sendo um farol lá dentro. Tu acaba sendo uma liderança, tu não precisa nem ser o gerente, o supervisor ou algo assim. Tu pode ser uma liderança nata lá dentro. Liderança a gente não ganha, a gente conquista, né? Então, tem alguns até que às vezes nem querem, né? Pelo cargo ou pela... Isso, não, eu ouvi muito. Na verdade, eu vou confessar aqui, eu ouço muito do meu filho, né? Porque ele é um líder nato, mas ele não quer, porque ele não quer a responsabilidade da liderança. A responsabilidade acompanha. A responsabilidade acompanha. Pode dizer para ele que o Vitor falou para ele, viu? Se ele estiver nos assistindo ali, tá? Mentira, gente, ele tá aqui do lado aqui, tá? Por isso que a gente tá rindo e eu tô do outro lado da mesa aqui, eu tô me sentindo seguro, né, que ele tá longe, tá? Mas é a grande verdade, tá? Tem gente que não quer aceitar a responsabilidade, e a responsabilidade faz parte, né? Se tu quer ser um empreendedor, tu vai ter que assumir as responsabilidades. Tendo o teu negócio ou sendo um intraempreendedor. Tu vai ter responsabilidades. Isso vai ter sempre, né? E foram as responsabilidades também que me fizeram eu repensar toda a minha vida, né? Aquela questão de voltar, né, para o caminho. Foi quando o Davi, o meu guri, nasceu. Porque daí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? O que eu vou deixar para ele, né? A pampa pobre que herdei do meu pai, como diz a música, né? O que eu tenho para deixar para ele? Nossa, eu tenho muito mais do que eu imagino, né? Eu fui criado nesse caminho. E olha, a minha herança foi essa. Minha mãe está viva ainda, meu pai já faleceu, mas não me deixaram fortunas, não me deixaram, né? Nada que eu possa dizer assim, vou parar de trabalhar agora e tal. Não. Mas me deixaram esse legado, né? E eu pensei, esse legado que eu tenho que deixar para ele. Então, com o exemplo, ensinando no caminho certo, no caminho correto toda hora, né? Admoestando aqui, dando uma corrigida ali, rindo, sendo amigos, mas sendo sempre mais
pai, botar no caminho, né? Ele tem 12 anos, né? Então ele está na idade de fazer escolhas. Eu tenho que mostrar qual o caminho que ele vai seguir, né? E uma das coisas que também a gente sempre diz, né? Se tu não souber onde quer chegar, qualquer caminho está errado. Tu nunca vai achar o caminho certo. Primeiro tu tem que saber onde tu quer ir, né? Então ele está aprendendo isso, ele está no futebol, ele gosta, ele está jogando na negócio da Argentina ali na AFA, né? Na Associação de Futebol Argentino, que é a CBF deles lá, né? Eles têm uma filial aqui no Brasil e tal. E aí tu vai vendo assim, né? Como a gente também vai aprendendo, né? Ele queria ser atacante, todo mundo quer ser atacante. Todo mundo vai jogar futebol, quer fazer gol, né? Aí foi ser atacante, até fez lá bastante gol e tal. Mas o atacante tem que correr muito. Aí ele veio para o meio de campo, tal. Agora ele está na zaga. E na zaga ele se achou. Tá fazendo um ótimo trabalho. Então tu vê assim, ó, tu tem que te achar, às vezes, achar a tua identidade, né? Dentro da onde tu estás. Tu tem a tua identidade em Cristo e aí tu vai achar a tua função melhor. Tu pode ser o líder, tu pode ter responsabilidade, né? Acha isso. Isso não cai do céu. Isso também tu trabalha muito isso, né? Eu tenho uma palestra de gestão empreendedora, né, em que a gente fala sobre a questão do empreendedorismo, né, e a gente vê as características do empreendedor que todo mundo fala por aí, né? E os mitos também que existem. Empreendedor é o cara que nasceu para empreender sozinho, ele não pode ter sócio, ele tá rico, ele tá deitado no sofá em casa, trabalhando no laptop, isso é o empreendedor. Não, são mitos que existem, mas existem as características também. E as características, às vezes, são essa busca incessante pela qualidade do trabalho que ele está fazendo, do produto que ele está desenvolvendo. Então, sim, porque na verdade, assim, né, a gente, claro, nós pegamos a Bíblia, nós temos os evangelhos, e aí nós vemos o ministério, nós vemos o Senhor Jesus quando criança, né, e quando ele está lá diante dos médicos, e depois nós temos uma lacuna, né, e nós já vemos ele, então, né, no seu testemunho. Mas a Bíblia diz que ele trabalhava com o pai, que era carpinteiro. É possível nós imaginar que ele fazia cadeiras ruins, cadeiras tortas, um pé maior que o outro, né? Talvez a primeira tenha sido. Porque estava aprendendo, né? Exatamente. Mas assim, porque senão aquelas pessoas depois, quando ele começa o seu ministério, elas diriam, mas esse cara aí prometia entregar a cadeira e não entregava, esse cara aí, né? Falaram outras coisas, mas injustamente, né? E a Bíblia diz, né, para que o diabo, o vosso adversário, não tenha o que falar de vós, né? Então, com relação ao testemunho. Eu acabei te cortando, mas nós estávamos ali na linha, assim, de quando vocês foram chamados, então, para criar o grupo lá e esse desafio, isso, né, que foi. E concomitante com esse desafio veio o convite para esse grupo recém-criado participar da KBN, do Kingdom Business Network, né? E ali a gente percebeu nas primeiras reuniões, mas é isso, tá aqui, a coisa tá clara, né? Tá claríssima aqui na nossa frente, né? Existe essa possibilidade da gente trabalhar e levar o evangelho adiante, achando esse equilíbrio. Não adianta chegar na empresa e abrir Bíblia, como eu costumo dizer, né? Tem algumas empresas que tu chega lá, tá aberto no Salmo 91, né? Aqui apita no esconderijo. Mas por que está aberto? Não, isso aqui é o meu amuleto, né? Então, não adianta tu ter uma Bíblia aberta só, mas também não adianta tu fazer tudo bonitinho, certinho, se o pessoal não souber também o que tu tá carregando contigo, né? E a gente vê gente aí, pessoal trabalhando em alguns países aí, né? Fazendo alguns trabalhos e levando o evangelho. Alguns países que missionários não entram, né? O missionário cristão não consegue entrar e o cara tá lá fazendo um determinado trabalho e levando o evangelho como um empreendedor e intraempreendedor também, né? E tu pode ser. Então, ali a gente começou a ver, né? Facilitou para vocês o fato do pastor, eu conheço lá o pastor Thiago Matias, facilitou o fato dele também
ter sido um empreendedor no passado? Eu te digo assim... Isso foi dificultou? Não, muito pelo contrário, né? Facilitou muito, né? Porque como ele foi um empresário no passado, ele chegou a cursar administração e tal, né? Então ele conhece um pouco o caminho das pedras, né? O chamado dele é outro, mas é aquilo que eu estava te dizendo, né? Uhum. Ele talvez fosse um cara que não tivesse bem enquadrado na vida como um administrador para levar o evangelho. Ele está levando o evangelho muito bem sendo pastor. Aquela coisa que eu não consigo, né? Eu vou ser engenheiro químico e vou tentar levar como eu puder. Por isso que o senhor fala que é corpo, né? Exatamente. Não é tudo mão, não é tudo pé. Exatamente, né? E uma coisa que uma vez me falaram que eu achei muito interessante, né? Tu é pé, tu é mão, tu é orelha, o que que tu é? Não interessa. A orelha não sabe que ela é uma orelha, ela sabe que ela faz parte de um corpo. Né? E é mais ou menos isso que a gente leva para a nossa vida, né? E respondendo a tua pergunta, facilitou, né? E parece que ele estava nessa busca e acabou encontrando alguém disposto a fazer alguma coisa. Tá? Legal. É um trabalho árduo lá, né? Ainda estamos trabalhando um pouquinho, como eu te falei, né? O pessoal pergunta como é que está o teu negócio lá. Eu digo, não é meu negócio, né? Mas enfim. E aí quando fomos ali na KBN, né, a gente viu aquele grupo de outras pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente estava tendo e estão buscando mais ou menos a mesma resposta, não resposta, né, mas a mesma linha de trabalho que nós estamos buscando qualificar para seguir a mesma linha de trabalho. Isso, não, foi algo assim. E aí tu começa a ter network, não só para work, né, mas tu ouvir aquele pessoal lá que fez um projeto pro pão, né? O pessoal da Lepan, aqueles 2 jovens lá que fizeram um trabalho sensacional em cursos de finanças, educação né? financeira. Educação financeira. Aí tu vê assim, olha só que legal o que esse pessoal tá fazendo. Né? E eles não estão com a Bíblia andando na rua, né? Mas está ali tá ali a missão, né? Tá ali a missão. Depois eu quero perguntar assim como é que está caminhando, né? O que vocês têm feito, até tu já me falou que tem algumas coisas em termos de social também que vocês fazem, né? Lá no grupo de empreendedores, né? Porque é isso, né? A gente fala muito também nas palestras, quando a gente vai ministrar, é que o empreendedor, o empresário, ele tem que decidir, né, o que ele vai fazer, né? Então, assim, não é a busca do lucro pelo lucro, mas porque eu vejo bem assim, tu tens o chamado, que é aquele menino lá que desenvolve, né, faz o suco para vender, viu a oportunidade, né, e trouxe uma solução para aquela oportunidade, porque nós como cristãos nós temos que pensar sempre que nós somos a solução, né, no sentido de anunciar o evangelho, a solução para a vida eterna, mas também no sentido prático de ajudar o próximo, alcançar o próximo. Então, aquilo lá, o chamado. Mas tem a providência de Deus, né? Assim como Deus deu providências para José, né? Que foi o exemplo que tu trouxeste, né? José é vendido como escravo, depois é preso por causa da... né? Mas quando a gente vai enxergar a história como um todo, tudo era providência de Deus para cumprir um propósito maior. E o nosso propósito maior é justamente tá anunciando o evangelho aqui, né? É glorificar a Deus através de anunciar o evangelho. Mas então, aí é onde eu quero te ouvir um pouco nesse sentido o que os empresários têm feito, assim, né? Como é que vocês têm se movimentado lá? Eu sei que tem projeto de computação para meninos, né? Tu me falou num projeto há um tempo atrás que a gente estava conversando de um projeto, inclusive, que poderia ser para os scouts, aqueles, no esporte. Fala um pouco assim como é que tá caminhando os empresários lá. Conta as bênçãos que Deus tem trazido no meio dos empresários. E do Bible on the Table também, né? Que eu tô faltando nesse aí. Eu tô faltando. O que nós temos feito, tá? Alguns projetos já estavam ali quando a gente começou o CRIEM, né? Porque o pastor Tiago, né, uma vez ele falou uma coisa que ficou muito gravada em mim. A palavra igreja vem de eclésia, para fora, né?
Nós estávamos acostumados com uma igreja que fechava praticamente as portas em termos, né? Entrava todo mundo lá dentro, fechavam as portas e janelas, oravam, cantavam e iam embora. Ah, bênçãos, ótima, perfeito. E o que nós estamos fazendo para servir quem está ali fora? O que nós estamos fazendo para ser essa luz do mundo e o sal da terra? Pegar a Bíblia e ficar na frente da igreja convidando as pessoas para entrar, isso não basta, né? As pessoas querem um pouco mais do que isso, né? Então, esses projetos já existiam, né? E a gente no CRIEM, a gente está tentando formar tipo um guarda-chuva com alguns desses projetos, né? Por exemplo, nós temos o projeto de formação na área de informática, tá? Existe uma escola pública ali perto, né? Então o pessoal vai para o antigo segundo grau, que agora é o ensino médio, né? O pessoal sai do ensino médio e não sabe o que vai fazer da vida, às vezes, né? Aí tem pessoal que está no ensino médio de manhã e à tarde vai ali para a igreja fazer informática. Tá? Já foram formados mais de 200 e poucos alunos. E é legal porque a formatura deles é no nosso culto de domingo. Vem gente de fora, vem gente e vê o nosso trabalho, né? E tem gente que veio, viu o trabalho, fez o curso, tá lá com a gente na igreja agora, trabalhando junto também, né? Então, é um projeto muito legal, assim, que tem o irmão César lá que toca, né? Um cara que gosta, e isso é outra coisa, tá? Tu tem que gostar e tu vê que ele gosta. Tu falou informática, ele gosta, né? Então nós estamos formando essa turma porque não adianta tu falar em ser empreendedor ou intraempreendedor e tu não dá uma ferramenta às vezes, né? Ah, tem muita gurizada ali que talvez não vá para essa linha, mas tem gente que está indo. O Davi, meu guri de 12 anos, já fez Excel, já fez Word, já fez dashboard, tem uns outros negócios que eu já nem tá mais no meu no meu alcance aí mais, tá? Ele fala algumas coisas, às vezes eu faço assim com a cabeça, legal e tal. E já tá entrando agora na área de programação. Tá programando, fazer joguinho, o elefantinho, o pintinho, aquela coisa, mas já tá entrando nessa área de programação, né? E aí surgiu uma ideia, né, do Scout, aquele que eu tava te falando. Ele é um guri que gosta de futebol, e como ele tá cheio de gurizada que gosta de futebol. Nem todo mundo que gosta de futebol vai virar um grande Zico, Ronaldinho Gaúcho ou quem quer que seja, né? O sonho de toda gurizada é esse. Muitas vezes eles vão chegar num determinado ponto que vão se frustrar, né? Porque também existe dentro do futebol também algumas nuances ali, né? Que nem todo mundo tem as mesmas chances às vezes, né? Mas enfim, não entrando por esse aspecto, mas pelo aspecto assim de que nem todo mundo vai conseguir ser um jogador. Aí nós estamos criando uma bolsa para o pessoal que joga futebol, né? Já conversei com o pessoal lá do Grêmio, da escolinha do Grêmio da Zona Norte, o próprio pessoal da AFA também, né? Pessoal também, uma outra escolinha no Sarandi, da Anvep. A gente está querendo dar uma bolsa de estudos, uma meia bolsa para essa gurizada. Por quê? Eles estão no futebol, eles gostam de futebol. Amanhã ou depois eles podem ser um scouter. O que é esse cara? É o cara que vai olhar o jogador no campo, correndo, e vai medir, e vai estar com um sistema aqui, um computadorzinho, olhando, e depois no fim do jogo ele vai dizer, tu correu tantos metros, tantos quilômetros por hora, foi a tua velocidade máxima, a média foi tanto, tal, tu deu tantos chutes com o pé direito, tantos chutes com o pé esquerdo, tu deu 2 cabeçadas, tu quebrou a perna dos 2 adversários, e aí vai, né? Tá tudo no scout lá. Tá registrado. Tá tudo registrado. Essa é uma profissão que está crescendo bastante. Hoje tu olha, qualquer joguinho da televisão aparece no intervalo aquele campinho de futebol assim com as manchas vermelhas e, né, onde o cara mais jogou, quantos gols, né, quantas linhas de fundo, aquela coisa toda, tá? Isso está crescendo, tanto para clubes quanto para grandes atletas. Aí eu conheci agora, tinha uma escolinha de futebol lá no Sarandi, que o cara me disse, Vitor, um guri aqui se formou em informática, ele jogava aqui na escolinha, se formou em informática e um jogador levou ele, um jogador de futebol, contratou ele e levou lá para o Nordeste, lá não sei qual time lá, ele é o scout particular do cara, né? Então, assim, são as ideias que vão surgindo, né? É porque, falando propriamente dessa função,
um jogador nada mais ele tem que se vender também, né? Também, Então, claro. assim como nós colocamos no nosso currículo lá, eu tenho curso disso, curso daquilo, ele vai ter os dados para mostrar que aquilo que ele colocou, né, no currículo é verdade. Para tu ter uma ideia, o Davi tem um colega, um ex-vizinho nosso, que ele tá jogando na escolinha do Grêmio. O guri joga muito bem, muito bem. Tá? E os pais lá, eles gravam, né? E agora o pai dele foi levar, pediu para a Cláudia, minha esposa, que ela trabalha com montagem de imagens também, né? Com gestão de mídias e tal. Ela montou um vídeo, o cara levou o vídeo para um pessoal interessado. O guri tá com 12 anos. 11 ou 12, eu acho que é um ano, 11 para 12 anos. Levou o vídeo já para os caras interessados que gostaram de ver o guri e já levaram um videozinho. Então a Cláudia já montou um vídeo, Cláudia que não é Scouter, né? Scouter, não sei se é Scouter ou Scouter, mas enfim. Ela já montou um vídeo, já levou e tal, já levaram, o pessoal gostou. Então tu vê, o guri tá com 11 anos, então é bem dentro da linha que tu falou, né? O cara tem que se vender, tá? Então esse é um dos trabalhos que tem, que é lá na informática, né? Então, formar esse pessoal para a vida profissional, né? Porque não adianta tu querer que o cara seja um intraempreendedor se o cara não sabe ligar um computador hoje em dia, né? Então esse é um trabalho que tem. No CRIEM a gente teve um curso que agora está para o próximo ano também, a gente fez um curso de gestão empreendedora, tá? Onde a gente une um pouquinho a questão de empreendedorismo e de gestão. E um cara esses dias me falou assim, essa gestão empreendedora é o cara ser empreendedor com método. Né? Eu achei sensacional, porque o cara depois, né, da palestra ele disse, cara, é isso aí, ó, é o cara ser empreendedor com método. Porque hoje tu tem muita coisa que fala empreendedorismo, né? E o cara sai lá achando, sou empreendedor, chega na hora de fazer não sabe. E tem muito cara que se forma na faculdade, lá em administração, sou um gestor agora, sou um gerente, tal, mas não tem o espírito empreendedor, que às vezes, né, e muitas vezes, tu monta esse espírito, tu corre atrás dele, tu busca essa tua gana empreendedora. Nem todo mundo nasce com isso, mas tu pode te transformar num empreendedor, né? Então a gente tem esse curso, a gente está mostrando pro pessoal que eles podem ter a ideia empreendedora e trazer para dentro da gestão e ter a gestão empreendedora. Então nós estamos trabalhando nessa linha que une a gestão com o empreendedorismo, né? Então a gente tem um curso, o ano que vem nós devemos ter mais uma versão, né? Uma vez eu ofereci esse curso para um conhecido que tem uma empresa. O cara disse, cara, minha empresa é em Cachoeirinha, os meus funcionários não podem ir até a igreja central todos os dias lá, ou uma vez por semana e tal. Vem dar o curso aqui. Eu fui dar o curso em company. Fui lá pela Igreja Batista Central, pelo CRIEM, e dei um curso em company lá para os funcionários dele, né? Ele achou sensacional o conteúdo. Então, mais uma vez, nós estamos dando um pouquinho, né? Estamos ajudando o cara a remover a pedra do túmulo de Lázaro. Estamos ensinando como é que tu tira a pedra. Né? Imagina, um dia Cristo chega lá e manda tu tirar a pedra e tu diz, não sei fazer. Né? Ressuscita o cara aí com a pedra mesmo, né? Não tem como. Então, esse é outro trabalho que a gente tem feito. Tem o The Bible's on the Table, que tu estás matriculado. Escrito, mas não apareceu ainda na aula. Cara mas hoje eu vou ficar aqui, eu vou dormir na tua casa e amanhã eu vou te levar pela mão. Tá? O que é isso? A gente percebeu que hoje, né, no mundo mais globalizado, né, palavra bonita, né, o inglês é essencial. Né? Então tem muita gente que fala inglês, mas não tem possibilidade de oportunidade de estar falando no dia a dia, porque trabalha numa empresa que não fala inglês, né? E às vezes até assiste um filme em inglês, enfim, mas não tem essa oportunidade de conversar em inglês com outras pessoas. Uhum. Então nós temos um casal de missionários, né, americanos que está ali na igreja, conversei com eles para a gente fazer um projeto. E o nome vem as inspirações malucas às vezes, né? Aí vem um nome, assim, como é que a gente pode chamar o projeto? Qual é a primeira frase que a gente acaba dizendo logo que sabe falar inglês? É uma frase com sujeito, verbo, toda, né? Pequena, mas completa.
The Book is on the Table, né? Então nós vamos fazer o projeto The Bible's on the Table, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho ali, né, de estudo bíblico, né? Um estudo básico seria mais um discipulado, na verdade, tá? Um discipulado, pensa num discipulado, quem já fez, ou já viu, ou já pesquisou, né? Um discipulado em inglês. Então, isso está sendo muito bom, porque a gente está podendo, além de fazer um discipulado, a gente está conversando em inglês, está tendo essa possibilidade, essa oportunidade de falar inglês entre nós, e com um casal de americanos, né, fluentes, com certeza, né, fluentes na língua, que estão nos dando todo esse apoio, nos dando... Olha, está sendo muito bacana, assim. A gente canta em inglês, aí a gente pensa assim, agora eu entendo quando os casal de americanos ficam olhando a gente cantar na igreja, assim, e ficam meio que batendo palma, tá? É difícil, às vezes, tu cantar uma música mais rapidinha, né? Uma baladinha, né? Tal. O Senhor, o Senhor, o Senhor, e eles ficam naquela, né? Então a gente canta em inglês, a gente tens que memorizar em inglês João 3,16 para amanhã, tá? Tá lá, tá no grupo lá, tá? Então a gente memoriza um verso, né? A gente ganha, quem memorizou o verso ganha um bombom, e vai. Mas tá sendo bacana, assim, porque a ideia é justamente essa, né? Dar mais ferramentas para as pessoas, para poderem tirar a pedra, né? Fazer a sua parte, né? Não adianta só a gente dizer, vamos orar, vamos fazer a nossa parte. Então nós estamos fazendo isso. Tem a parte também, nós temos, que é mais assistencial, né? Um projeto muito bom que começou com 30, 40 pessoas que frequentavam aos sábados ali o Mãos que Servem. É almoço, né? Aos sábados para as pessoas de rua ali que não tem condições, né? Então começou com 30, 40, já está com 100 e lá vai pedrada, acho que 140, 160 pessoas que frequentam no sábado lá. Então eles vão lá, eles ouvem a palavra, eles comem, eles agradecem, eles, né? E todo sábado estão lá e disseminam. E ali tu sempre está trazendo vidas ali para dentro também. Isso que está sendo bacana, né? E inclusive se alguém tiver aí, quiser dar uma mão lá, procura o pessoal da Igreja Batista Central, tá faltando mão de obra às vezes, tá? Também, às vezes, como cresceu muito o número de gente lá, também se puder levar arroz, feijão, algum alimento não perecível, tudo é bem-vindo, tá? Mas mão de obra, às vezes, falta, né? O pessoal tem que se dispor num sábado pela manhã para ir lá, nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, né? Mas, enfim, é um projeto bem bacana, né? Em que eu já pensei em alguma coisa ali, pô, tu tá cozinhando ali, daqui a pouco a gente pode trazer isso para fazer uma preparação profissional, né? Começar a formar profissionais. Tu tem a gurizada do colégio ali, né? Traz essa gurizada, vamos fazer uma formação profissional e deixa eles vir no sábado aqui fazer a parte prática. Olha, tu une o útil ao agradável, né? Então, já tem alguma coisa imaginada Coisa boa, tá? nesse Já sentido. tem futuro aí, já tem futuro. E tínhamos também um curso de manicure, né? Tu conheceu lá a Mari, né? Que ela deu curso de manicure para as meninas ali daquela escola também. Muita gente se formou. Ela deu uma paradinha agora porque ela ficou grávida, acabou de ganhar neném, né? Então ela deu uma segurada, né? Mas enquanto ela estava segurando, estava grávida, ela está fazendo um curso de Libras, né? Então nós temos lá um curso de Libras também, que está tendo lugar, não está ligado ao CRI, né? Mas está havendo um curso de Libras lá para o pessoal também trabalhar em cima disso. E na era, né, da integração, né, de colocar as pessoas, de dar oportunidades para as pessoas, ter um curso de Libras também é qualificação. E aí tu tá fazendo o quê? Abrindo a igreja, é aquilo que o pastor falou, né? Igreja, eclésia, aberto para fora. Nós estamos servindo a comunidade. E agora nós temos, por exemplo, a missão lá no Jardim Ipu, uma igreja pequena, deve caber 35, 40 pessoas no máximo, né? Os primeiros dias tinham 2 pessoas, 3 pessoas, hoje já está enchendo e está se trabalhando naquela área, já tem uma escola ali perto.
Então o pessoal aos sábados está dando aula de reforço para a gurizada da escola. E essas coisas, tu vai abrindo. Então tá aí a nossa oportunidade de fazer aquilo que a gente sabe. Então nós temos professoras lá no IPU que estão ajudando no reforço. Tem professor de matemática, tem professora de línguas. Então estão dando esse reforço. É a oportunidade que eles têm. Eles não precisam ser pastores e missionários necessariamente, né? No sentido estrito da palavra, né? Acabam sendo missionários, né? Por exemplo, o César, esse que dá a informática lá na igreja, tem gente que já está chamando ele, que ele é mais do que um missionário, né? Tá trazendo gente toda hora lá, né? Legal, legal. Ótimo papo, né? A gente nem ouviu passar a hora. Não, vai. Já agora. Estamos a 1h20 aqui conversando e seguiríamos mais ainda. Obrigado por ter estado aqui, compartilhado isso. Ficou bastante assunto ainda para próximos, porque eu gostaria muito de falar sobre processos, né? Gostaria de falar muito sobre gestão de pessoas. E essa é a parte que a gente nem entrou, né? Porque eu fiz a engenharia química e depois eu esqueci de dizer, né? Mas o mundo me trouxe para fazer um MBA em gestão empresarial, né? Então por isso que eu tenho a parte técnica de engenharia química e tem também toda essa parte de gestão, que aí nós temos coisa para falar. Legal. A gente vai deixar o teu contato, mas fala aqui para a galera que está nos acompanha e nos segue, quais são os teus serviços, aonde tu pode ajudar aí os empreendedores. Também pode chamar lá para os empreendedores que estão ali na volta, o endereço da igreja, que querem participar do grupo junto com vocês. Fica à vontade, o espaço é teu. Tá jóia, então vamos lá, fazer como diz, né, o jabá, né, o pessoal fala lá. Mas enfim, hoje eu estou trabalhando justamente, né, eu tenho essas duas vertentes aí, né. Eu sou engenheiro químico com especialização na área de alimentos e bebidas, então a parte toda de desenvolvimento de produto, implementação de processos na parte técnica mesmo, né, para produção de produtos, a parte de boas práticas de fabricação na indústria de alimentos, a parte do APPCC, que é um plano também, análises e perigos e pontos críticos de controle, né? Então, tudo isso é da parte técnica, né? A parte de registro em Ministério da Agricultura, Anvisa, essa parte burocrática, legislação, né? Então, tudo isso está nesse braço técnico, né? E tem um braço que eu chamo mais administrativo, né? Que não deixa de ser técnico, né? Mas que é a parte de gestão propriamente dita, né? Que eu costumo dizer, como eu já falei aqui, né? Se tu não sabe aonde tu quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a ideia que que eu trabalho muito é mostrar o caminho desde que o pessoal encontre o seu objetivo. E às vezes ele não sabe o objetivo. E às vezes tu ajuda a mostrar o objetivo para a pessoa. Mesmo já tendo uma empresa há anos, né? Daqui a pouco os objetivos vão se perdendo. A Olivetti fazia máquina de escrever e o objetivo foi vender tudo que tinha, vendeu tudo e acabou, né? Ou seja, os objetivos têm que ir mudando. Então a gente vai mostrando isso, fazer análise de mercado, né? Ver o que o mercado está querendo, o que aquilo que tu tem ainda vale a pena tu manter na tua carteira de produtos, né? O que é um cliente bom ou não, né? Como tratar o cliente, como ouvir o teu cliente. E, acima de tudo, uma das coisas que eu considero extremamente importantes, que eu vejo muita deficiência em algumas empresas, e não só nas pequenas, tá? Nas médias e algumas grandes, que é o conhecimento do seu processo. Então, o pessoal às vezes não conhece o processo. Então, tu tem que ir lá fazer um mapeamento do processo, né? Ou seja, mapear, saber exatamente o que é o meu processo global dentro da minha empresa e quais são os processos internos que eu tenho. Aí eu começo a saber quem é o responsável pelo processo, quem é o cliente interno desse processo, quem é o fornecedor interno desse processo. E isso te ajuda uma barbaridade. Depois que tu conhece exatamente, tu conseguiu mapear os processos, facilita uma barbaridade. E depois existem algumas ferramentas, né, que a gente pode trabalhar ali, algumas ferramentas lá do Seis Sigma, né, que a gente pode trabalhar como auxiliares, né, para o teu processo, né? Controle estatístico de processo, trabalhar com alguns conceitos lá do Porter, essas coisas
que às vezes são conceituais e que eu não achava serem importantes no passado, mas são importantes. Às vezes tu tem um conceito, né? Tá? Tu não precisa virar doutor, mas tu saber mais ou menos o que uns caras bambambam aí já pensaram e já fizeram, né? Então esse é o trabalho, né? O CRIEM, gente, o CRIEM é localizado ali na Igreja Batista Central, tá? Tá todo mundo convidado aí ali na igreja. Nós temos os cultos aos domingos às 10h30. Quase sempre eu estou ali. Quando eu não estou ali, eu estou lá na missão do Jardim Ipu. Tá? As nossas reuniões do CRIEM são normalmente as primeiras terças-feiras de cada mês, às 19h30. Tá? Então é bom assim que se deixar meu contato, se alguém quiser mandar um WhatsApp depois, né, quiser, eu gostaria de ir, é bom marcar ali, porque daí a gente consegue vaga no estacionamento, tem estacionamento, eu sempre brinco, estacionamento gratuito, né, ele é sempre gratuito lá. Mas enfim, quem quiser participar, quem quiser conhecer um pouco, né, qual é essa proposta, não a proposta da teologia, da prosperidade, de negociar com Deus para ter sucesso. Não. Usar o teu sucesso para mostrar Deus para os outros. Essa é a grande diferença que a gente tem trabalhado. Vem participar com a gente, vem lá conversar, vem lá trocar ideia. Tem a Rede Semente aqui também, né? O pessoal também pode vir também. É a mesma linha de trabalho. Para quem não conhece, a Batista Central fica na Cristóvão Colombo, número 616, bem na frente do Shopping Total ali. É uma igreja que tu passa rápido, tu não enxerga. Mas quando tu entra, tu te apavora, porque ela é grande, ela vai até outra rua. Ela é enorme lá para dentro, né? Tem quadra de esporte, tem uma igreja bem bacana, bem antiga, né? E estamos lá à disposição e esperando todo mundo, né? E se alguém quiser também ajudar o pessoal lá do Mãos que Servem aos sábados, dá uma passadinha lá, conversa com o pessoal lá que vai ser muito bem-vindo. Legal. Tá joia? Obrigado, Vitor. Esse foi o nosso Tendas e Torres. Então tu já tem o compromisso aí, já tem o endereço, você empresário, empreendedor da região ali da Cristóvão Colombo, primeira terça-feira, isso, de cada mês, tu tem um encontro lá com os empreendedores, vai te capacitar, vai aprender mais para tocar o teu negócio aí, prosperar no teu negócio. Muito obrigado de novo para você que nos segue, Tendas e Torres, o podcast da Rede Semente. Compartilha, faz os comentários, deixa dica para nós, quem que você quer ver aqui nessa mesa para bater um papo e conhecer, que nós voltamos com mais um episódio logo logo.